da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo estas coisas, sabei que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isto se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estas, caros irmãos, são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar-nos. E esse versículo 28 é muito importante para nós, então eu queria que vocês repetissem comigo. Versículo 28, juntos. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Em geral, nós católicos não temos apenas medo, nós temos pavor quando ouvimos falar a respeito dos fins dos tempos. Temos pavor. Claro, não temos talvez toda a culpa, porque não fomos preparados ou fomos mal preparados para isso. Mas a própria palavra de Deus vem nos dizer: quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. E a vossa libertação por quê? Porque aquilo que Daniel já viu vai acontecer. Então, depois deste tempo, quando chegar ao fim do tempo, a Ele, a Jesus, que foi crucificado, que foi morto, que ressuscitou sim, mas que hoje ainda é tão desconhecido pela humanidade, tão pouco reconhecido, tão pouco seguido, tão pouco amado. Esse coração de Jesus que sofre tanto, porque Ele veio, Ele obedeceu ao Pai, Ele gastou a sua vida para espalhar a sua mensagem. E não somente gastou a sua vida dando a mensagem, mas Ele foi até as últimas consequências, dando a sua vida numa morte infame na cruz. Ele deu tudo, Ele deu tudo. Ele derramou até a última gota do seu sangue. Ele teve não apenas as suas mãos e os seus pés abertos pelos cravos, mas teve também o seu coração arrombado pela lança, porque não foi uma lancinha, tipo uma navalha que penetra, uma espada. Não, foi daquelas lanças grosseiras dos soldados daquele tempo, que estraçalhou as costelas de Jesus, entrando e abrindo o seu coração. Ele deu tudo. Quando a lança estraçalhou o seu coração, saíram as últimas gotas de sangue e o resto foi água. Ele deu tudo e tem sido tão pouco reconhecido pelos homens. É só ver a situação dos homens hoje, da humanidade hoje, das nações hoje. É só ver a situação do Brasil.
hoje. Mas a grande certeza é esta, que nos fins dos tempos, depois de tudo isso acontecer, a ele será dado. E Daniel já viu. Então ele pôde dizer no passado, a ele foram dados. Nós agora dizemos, a ele será dado império, glória, realeza, e todos os povos, todas as nações, e os povos de todas as línguas o servirão. Seu domínio será eterno, nunca cessará o seu reino, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído. Então, irmãos, vai ser em primeiro lugar a grande glorificação de Jesus, e nós que somos dele, nos alegramos por isso. Mas a palavra diz que essa será a nossa libertação. Levantai as vossas cabeças e reanimai-vos, porque se aproxima a vossa libertação. E por que a vossa libertação? Até eu queria lhes dizer, por que é que sobrevirão tantas dores e tantos sofrimentos à face da terra? É pelo seguinte, eu conto com uma comparação. Lá onde eu moro, aconteceu uma ocasião que houve chuvas e chuvas e chuvas, dias seguidos. E a nossa casa de retiros não é como aqui para mim, mas ela está assim na encosta de uma montanha. Então vinha descendo, montanha abaixo, aquela enxurrada de água com aquele barro todo. E há muitas casas ao redor ali, muitas casas pobres, e essas casas todas foram invadidas por aquela enxurrada. As famílias foram obrigadas a sair de casa, porque chovia, enxurrada entrando. Houve casas onde a enxurrada chegou até a 1,5 metro de altura. Então tiveram que sair, levaram o que puderam levar. Depois que passou a chuva, aquelas famílias voltaram e começaram a operação limpeza, cada um da própria casa. E aqueles pais de família entraram nas próprias casas de enxada na mão, para poder tirar todo o barro que havia dentro de casa. Depois de tirar o barro com enxada, foi daí que eles começaram então a usar bastante água e vassoura e escovão para conseguir limpar a casa. E a limpeza que eles fizeram não é porque eles não gostassem da casa, pelo contrário, porque eles amavam aquela casa, que era a casa deles. Pobre, mas era a casa deles. Porque eles amavam os filhos deles, é que eles fizeram aquela limpeza na casa. E foram obrigados a tirar de enxada e depois de vassoura e escovão a sujeira que havia na casa. Justamente porque Deus ama a sua casa. E porque Deus ama os seus filhos, a misericórdia dele é grande. E o Senhor vai tendo paciência. E o Senhor vai usando todos os meios. E o Senhor põe todas as suas façanhas para poder conquistar o coração dos homens. Usa todos os meios que ele tem ao seu dispor para atingir o coração dos homens. Nesses tempos está inclusive usando da sua própria mãe, que aparece aqui, que aparece ali, que aparece também nas terras do Brasil, e imagens de Nossa Senhora que choram. Deus está usando de tudo, e hoje está usando também da sua mãe para tocar o coração dos homens. Mas claro, nesse mundo tudo tem um fim. Então também o tempo da misericórdia tem o seu fim. E Deus é perfeito. O mesmo Deus que é misericordioso, ele é justo também. Misericórdia e justiça são como os dois lados de uma mesma moeda. De um lado é misericórdia e do outro é justiça. E se a misericórdia é infinita, a justiça também é.
Deus não pode ser mais misericordioso do que justo. Não pode. Só que justamente no seu amor, Ele prolonga o máximo que Ele pode o tempo da misericórdia para salvar a tantos quantos Ele puder. Para tirar deste barro, desse lodo em que está esse mundo, todos os filhos que Ele puder. Mas Ele mesmo diz, e é por isso que Ele gastou toda aquela pregação e ficou escrito nos evangelhos, ficou escrito nas cartas dos apóstolos, ficou escrito no Apocalipse e há ainda no Antigo Testamento, em Daniel, todos esses avisos aos homens para dizer, o tempo vai ter um fim, porque todo tempo tem um fim. Nós começamos a missa um pouco depois de 9 horas. Esta hora que se chama 9 horas, vai ter um fim. E quando eu falei para vocês que nós começamos a missa às 9 horas, nós estávamos mais longe do fim. Agora estamos mais perto do fim. Vai ter um fim. Vai ter um fim. Todo tempo tem um fim. Nós estamos no tempo, portanto esse tempo vai ter fim. E é isso que o Senhor nos alerta. E o Senhor quis prolongar a misericórdia dele até o fim do tempo. Então ele diz, enquanto houver tempo, eu vou usar de misericórdia, mas quando acabar o tempo, acabou o tempo. Então eu sou obrigado a virar a moeda do outro lado e usar de justiça. Mas de justiça não para eu castigar, mas de justiça justamente para fazer justiça àqueles que são meus. Aqueles que são meus. Eu tenho a impressão que vocês estão entendendo. O Senhor não virá com o final dos tempos porque nos quer mal, porque quer mal essa terra, porque quer mal os seus filhos. Não, porque Ele ama os seus filhos, porque Ele ama a sua casa. Ele se sente obrigado em vir e fazer a limpeza, uma limpeza geral, uma limpeza inclusive com enxada, e depois com vassoura e com escovão, para limpar a face da terra e para retirar os seus filhos daí. Então Ele vai tentar até os últimos momentos do tempo para arrancar mais alguns dos seus filhos daí. Então Ele vai arrebatar os seus filhos. Agora, aqueles que quiserem ficar no meio da lama, ficarão porque escolheram. Percebe? E se aqueles meus amigos daquelas casas pobres que foram invadidas pela enxurrada, se lá no meio do barro houvesse alguma joia preciosa deles, se houvesse, quem sabe, aliança de casamento, se houvesse, quem sabe, um outro tipo de joia que era até de estimação da família, na hora que eles limparam a casa com enxada, levando barro, jogando tudo para longe, infelizmente, mas aquela joia, era de estimação, mas porque a bendita da joia ficou no meio do barro, foi jogada com o barro. Entenderam? Não é que o Senhor queira condenar ninguém, mas na hora da limpeza, quem ficou no meio da sujeira vai ser varrido com a sujeira. Mas aí que está o lindo, e é por isso que a palavra de Deus diz, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, então levantem a cabeça e reanimem-se, porque se aproxima a vossa libertação. Então, para nós cristãos, o anúncio dos fins dos tempos não deve apavorar-nos, não deve entristecer-nos, pelo contrário, deve alegrar-nos por duas coisas. Primeiro, porque será a glorificação de Jesus, Ele que não tem sido reconhecido. Depois dessa limpeza geral, aqueles que forem os seus filhos realmente o reconhecerão, e o aplaudirão, e o louvarão, e o adorarão. E mais ainda, nós que para sermos cristãos sofremos tanto, e vocês percebem isso na carne, não é verdade? Para ser cristão, para valer, nos tempos que nós éramos cristãos à toa, era muito fácil.
é até muito gostoso, todo mundo foi se aceitar. Quando a gente começou a ser cristão para valer, cristão de raça, parece que tudo se complicou. Verdade ou não é? Daí que começaram as complicações, até dentro de casa, até com os nossos parentes, até com as pessoas mais íntimas, até com os nossos irmãos de congregação, até com os nossos colegas de sacerdócio. E com os outros grupos e com as outras pastorais. Então, também para nós, que pela graça de Deus queremos viver cristamente, vai ser a libertação, porque o Senhor vai retirar os seus do meio dessa sujeira. E mais do que isso, o Senhor vai arrancar-nos das garras do lobo, que sempre quis nos oprimir, que sempre quis nos escravizar. E nós então poderíamos ser todo para o Senhor. Aqui nesse Evangelho existe algo muito precioso. Acompanhem comigo. Primeiro, Jesus faz uma comparação no versículo 29. Acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. É um sinal, que todo mundo sabe. Está próximo o verão. As árvores estão brotando. Assim também, quando virdes que vão sucedendo estas coisas, sabei que está perto o reino de Deus. Em verdade, eu vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Nós antigamente pensávamos que Jesus falou isso, se referindo àquela geração lá para a qual ele estava falando. Em verdade, eu vos declaro, não passará esta geração para quem ele estava falando, sem que tudo isso se cumpra. Não. Está falando, está ligado com o versículo 31. Assim também, quando virdes que vão sucedendo estas coisas, sabei que está perto o reino de Deus. É como se não tivesse ponto. Em verdade, vos declaro, não passará essa geração que vira essas coisas acontecendo, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Irmãos, há uma grande esperança que a nossa geração veja os fins dos tempos. E eu não lhes estou dizendo, porque eu não tenho autoridade para dizer que nós vamos ver. Mas existe uma grande esperança que a nossa geração veja os fins dos tempos. Primeiro porque terremotos, maremotos, vendavais, desgraças, doenças, pestes, violência, não é novidade para nós. Parece que nem dá mais notícia. Os fatos estão aí. E mais do que tudo, essa descristianização. Esse como que se arremessar contra Cristo e contra as coisas de Deus. Esse despudor que está havendo, esse despudor desavergonhado e hoje pintado com cores bonitas nas telas do cinema e nas telas da televisão, entrando nos nossos lares. Não é apenas para criticar, não. É para mostrar os fatos, esse despudor apresentado assim, como coisa clássica, como coisa bonita, como uma coisa mais gostosa e como uma coisa assim mais nobre, indica realmente como a nossa sociedade está apodrecida. E é justamente quando as coisas estiverem podres, de não se aguentar mais, estiverem caindo na putrefação, é que o Senhor então será obrigado a intervir. Ele só vai intervir quando ele for obrigado a intervir. Só que nós estamos vendo que a nossa sociedade está tão apodrecida que parece que muito depressa o Senhor vai ter que intervir. Mas em todo caso, que nós estamos perto, estamos. E se o Senhor hoje fala para nós desta forma, é porque todo o tempo que nós temos até a sua volta, para nós, é pouco. Para a nossa geração, é pouco esse tempo. E o mais lindo é que o Senhor prometeu, não está aqui em Lucas, mas está em Mateus, é que justamente antes do fim virá um tempo lindo de evangelização, onde ele diz que a sua palavra e a sua salvação vai ser levada até os confins
da terra vai ser levado a todos os homens, para que todos os homens possam reconhecer. Não quer dizer que vão reconhecer, mas para que todos os homens possam reconhecer o Senhor. Muitos de vocês viveram na década de 60. E muitos de vocês nasceram na década de 60. Tem muitos jovens que estão vendo aqui que nasceu na década de 60. E nós vimos o que foi de mal para a humanidade. E o que foi de mal aqui no Brasil, a década de 60. Como a nossa juventude foi pervertida. E como nós estamos, ainda hoje, pagando as consequências daquilo que começou na década de 60. A juventude daquele tempo não tem culpa, mas ela foi atingida violentamente. As famílias não perceberam, mas as famílias foram minadas nas suas raízes na década de 60. O que está acontecendo hoje, as famílias que vão se desintegrando, que casaram e descasaram, hoje é coisa de todo momento, como pôr roupa e tirar roupa. As bases foram minadas lá na década de 60, não foi agora, em 88, 89, não. Foi lá na década de 60. A própria moralidade, nós estamos vivendo uma época de desmoralidade. As bases da desmoralidade, as bases da moralidade foram atingidas lá na década de 60. Quando os Beatles disseram que eles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo. Foi naquela época que as coisas começaram. Não estou pondo a culpa nos Beatles, eles apenas disseram uma coisa que já indicava como as raízes estavam sendo atingidas. Mas eu sinto que assim como as empresas estão de olho na década de 90, eles estão de olho apenas porque eles conseguem perceber algum brilho do que o Senhor tem, da era privilegiada para Deus e para os filhos de Deus, que vai ser a década de 90. É muito fácil virar um 6 e torná-lo 9. O que foi de mal para nós em 60, o Senhor pode e o Senhor quer agora pôr em pé em 90. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso, a partir da juventude. E eu louvo a Deus porque a renovação está atingindo de modo especial os jovens. E os jovens estão tendo um grande potencial para evangelizar. E os jovens estão evangelizando os jovens, e os jovens estão evangelizando os seus pais, e os jovens estão entrando nas escolas, estão entrando nas empresas, e os jovens estão hoje evangelizando com um poder que nós não vimos no passado, que é o próprio poder do Espírito. Eu acredito que tudo aquilo que foi tentativa de destruição na década de 60 será salvação em 90. Nós teremos agora a verdadeira jovem guarda. Mas não a jovem guarda do outro, mas a jovem guarda de Jesus. Porque eles vão ser realmente os soldados de Jesus. Nós temos embaixadores de Jesus. E todos nós nos alegramos com isso. E nós sabemos, mais do que nunca, que o Senhor abriu as comportas do céu. Foi uma das imagens que veio a nós no começo dessa celebração. O Senhor abriu as comportas do céu e nós estamos vivendo um Kairos. O que quer dizer Kairos? Um tempo de Deus. Um tempo de Deus. Gente, no tempo da uva em abundância. Em outras épocas não dá uva. Aqui quando é que dá uva? Dezembro. Então, estamos chegando no tempo da uva. Dezembro, janeiro. Lá em setembro, em agosto, não dá uva. Mas em dezembro, em janeiro, os parreirais se enchem. No tempo da manga, não sei se vocês têm manga por aqui, na nossa região tem muita manga, né, da manga para valer. No tempo da jabuticaba para valer. No tempo do figo, da figo em abundância. E assim para frente. Nós estamos no tempo de Deus.
E o que dá no templo de Deus? No templo de Deus, dá Deus. Dá Deus em abundância, dá esbanjado. Assim como se perde uva nos parreirais, Deus também está esbanjando a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação para todos aqueles que quiserem. E duas coisas nós já estamos assistindo. Por um lado, esta imensidade de graça que agora cai sobre nós como enxurrada, e por outro lado, os homens, as pessoas que têm fome e sede de Deus. Nós nunca assistimos tanta fome e sede de Deus como nos tempos de hoje. E é por isso também que nos nossos tempos as pessoas estão correndo tanto atrás de falsas religiões, de seitas. Eu fico com dó, por exemplo, dos artistas, coitados, correndo atrás de todas essas filosofias orientais e agora essas novas invenções, aquele santo daime e não sei quantas coisas, porque eles são sensíveis. Pelo fato de Deus os ter feito artistas, os fez sensíveis, mas nunca foram evangelizados. Ninguém os evangeliza, mas eles também estão sentindo fome e sede de Deus. E nessa fome eles vão buscar a primeira coisa que encontram, e encontram cisternas rotas, sujas de águas poluídas, e vão beber lá. Mas até o fato deles irem beber nessas águas envenenadas indica como realmente o grande sinal dos tempos é a fome e sede de Deus que os homens têm. Então nós estamos numa época privilegiada. Eu não quero adiantar as coisas, mas me parece que está tudo numa lógica. Antes que venha o fim, haverá um grande tempo de evangelização. E me parece que nós estamos entrando nele. Mas isso não fica apenas para a nossa especulação, não. Mais uma vez aconteceu conosco o que Jesus falou tantas vezes no Evangelho. Para as grandes obras dele, ele procura os mais pequenos. Ele procura os mais simples. Ele procura os mais desqualificados. Lembra daquela parábola? Como os primeiros convidados não quiseram aceitar o convite de vir para as bodas, ele mandou que os servos fossem pelas ruas, pelas praças, e pegassem os cegos, os coxos, os aleijados, os maltrapilhos, os jogados nas cestas de lixo das encruzilhadas, e trouxessem do banquete. Eu não sei se você se considera assim. Eu sou um desses. Eu não sou dos primeiros convidados bonzinhos, não. Eu sou desses enjeitados pelo mundo que o Senhor bondosamente colheu e trouxe, e me deu até vestes nupciais. E graças a Deus eu não fiz como aquele que quis entrar e ficar com as vestes dele mesmo. Eu acho que você também não foi tolo de querer ficar com as suas vestes. Você se deixou revestir também pelas vestes que o Senhor lhe deu. Essa é a nossa chance, essa é a nossa sorte. E é nós que fomos escolhidos. Nós enjeitados por esse mundo, nós machucados e feridos por esta geração, a nós o Senhor escolheu para sermos agora os seus embaixadores nesta época linda. A nós cabe esta obra de evangelização. Claro, ela se fará pelo poder do Espírito. Ela se fará com grande misericórdia da parte do Senhor, mas ela não se fará sem a nossa cooperação. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa da nossa voz. O Senhor precisa da nossa oração. O Senhor precisa dos nossos cantos, da nossa pregação. Ele precisa dos nossos conjuntos, das nossas músicas. Ele precisa de nós irmos para as praças públicas, para irmos para as igrejas, para irmos para as ruas, para falarmos dele. E o bonito é que nós vamos ver que o resultado vai ser infinitamente superior àquilo que fizemos. Mas teremos que fazer. Nós vamos fazer assim, e o resultado vai ser assim. Mas teremos que fazer o assim, senão o assim não vai acontecer. Esta é a grande graça que está para nós. E eu bendigo ao Senhor por essas leituras começando esse encontro. Me parece que é por aí que o Senhor quer nos levar. Ele já começa o encontro com um grande anúncio. E nós nos alegramos, porque Daniel viu e pôde dizer no passado. E nós dizemos agora com uma expectativa do nosso coração. A Ele
foram dados império, glória, realeza, e todos os povos, todas as nações, e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído. Glória a ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos por isso, Senhor. Nós cantamos, ó Deus, a tua glória. Amém. E de louvores, Senhor, irmãos, deixando que o próprio Espírito ore em nós, nós vamos louvar o Senhor enquanto apresentamos a Ele o pão e o vinho. Santo. Amém. E nós podemos começar essa segunda palestra com o trecho de Romanos 8, versículo 15 e seguintes. Romanos 8, 15 e seguintes. Na Bíblia da Ave Maria, 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. Romanos 8, 15. Porquanto não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E voltando lá ao começo, no versículo 15. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. E é interessante, vocês sabem o que é adoção, adotar.
alguém. Você sabe o que é escravidão. E a palavra nos diz, nós não recebemos um espírito de escravidão. O Espírito Santo que nos foi dado, não foi um espírito para nos escravizar e nos deixar na escravidão. Mas o Espírito Santo que nós recebemos é um espírito de adoção, quer dizer, que realiza em nós a adoção. Embora não sejamos por natureza filhos, mas nós somos adotados como filhos, e mais ainda, nós somos feitos filhos de fato. Vocês conhecem muito bem a passagem de São João, quando ele diz como foi grande o amor de Deus pelo fato de sermos chamados seus filhos. E nós o somos de fato. Porque até essa palavra de filhos adotivos, adoção, deixa uma certa reserva ao nosso coração. Filho adotivo para nós soa meio mal. E a gente se sente filho, mas não verdadeiramente filho. Claro, essa diferenciação é só para mostrar que filho de Deus, como Deus, só Jesus. Claro, nós não somos Deus. E como deuses, por não sermos deuses, nós não podemos ser filhos, digamos, naturais de Deus. Não podemos. Mas Deus fez uma coisa grandiosa. Apesar da diferença imensa e infinita entre Ele e nós, Ele nos tomou como filhos, e a isso chamou de adoção. Adoção porque Ele foi pegar a nós, e nos pegou, e nos tomou, e nos fez seus filhos, mas nos fez seus filhos de fato. De fato. Então nós não recebemos um espírito de adoção, um espírito de escravidão, para permanecermos ainda no temor, no medo, no receio, na separação, na distância com Deus. Não, mas nós recebemos um espírito de adoção. E diz aqui, pelo qual clamamos Abá, Pai. Essa palavra Pai é uma palavra bonita. Se a gente vai ver bem, qual é a primeira palavra que a criança diz? É essa, né? Abá, Abá, Abá. E Abá no hebraico quer dizer papai. Não é apenas um pai, mas é mais do que pai. É o papai que a criança fala. É assim que o pai quer ser tratado por nós. Que nós o tratemos como uma criança trata o seu pai. Ele quer ser tratado por nós como uma criança chama, balbucia o seu nome. Existe tanta intimidade, existe tanta confiança, que a criança, sorrindo, se volta para o seu pai e diz Abá, Abá. E o Espírito Santo coloca em nós isso, esse clamor. É Ele quem coloca em nós, não é coisa da nossa cabeça. É aí a grande diferença. Porque nós pensamos assim, porque nos ensinaram no catecismo, nos ensinaram no colégio, nos ensinaram depois quando fizemos encontro disso, encontro daquilo, nos ensinam na igreja, nos ensinaram também na renovação. A palavra de Deus nos ensina, então isso está na nossa cabeça, e porque está na nossa cabeça é assim. Não é porque está na nossa cabeça. É o Espírito Santo quem coloca no nosso coração, que coloca no nosso interior este impulso que nos leva a clamar Abá, Papai. E o Pai quer isso. O Pai quer essa liberdade para com Ele. O Pai quer tirar todas as barreiras, todas as muralhas que não nos permitem tratá-lo assim, como o nosso Papai. E Ele quer dar-nos amor, quer nos dar simplicidade, quer nos dar confiança, a ponto de podermos tratar Deus assim, desta forma. Dizendo isso, eu não estou dizendo que deve ser uma forma sentimental, emotiva. Muitas vezes nós confundimos isso com emotividade. E até a pessoa que não é tão emotiva, por temperamento. Às vezes por ser homem, que não está acostumado com essas coisas, não é próprio de você ser assim. Então você diz, mas então isso não é para mim. Eu nunca senti isso. E até talvez de boa vontade se esforce por querer sentir, mas não é assim. Não é nada no plano emocional, no plano sentimental. É algo dado pelo próprio Espírito, que cria em nós uma confiança. E confiança é confiança, é uma realidade que vem do coração, que cria em nós uma sensação de filiação e uma sensação de paternidade. Nós sentimos Deus
pai, e nós nos sentimos filhos, sem nada de emoção, sem nada de muitos sentimentos. Claro, se vier também o sentimento é muito bom, se vier também a emoção é muito bom, se vier aquele calor, aquele envolvimento é muito bom também, mas não é necessário. E eu digo, muitas vezes não existe. Muitas vezes não existe. Talvez nas horas mais necessárias não existe, porque nas horas de dúvida, nas horas de perturbação, nas horas de problema, então nestas horas, porque estamos na dúvida, porque estamos na perplexidade, porque estamos envolvidos em problemas, a nossa parte emocional não funciona aí. Nós já estamos envolvidos, já estamos muito preenchidos por outras emoções. Se estamos em dúvida, é claro que a nossa parte emocional não funciona aí. E nessas horas, mais do que nunca, nós precisamos dessa presença de Pai como Pai. Mais do que nunca precisamos sentir a Deus como nosso Pai e sentirmos filhos. Mais do que nunca nós precisamos que brote do nosso coração, que brote do nosso interior esse Abá, Pai, cheio de confiança. Mesmo que a gente esteja massacrado, pisado, lá embaixo e deprimido pelos acontecimentos, isso acontece também ao Filho de Deus. Embora sintamos tudo isso no nosso físico, embora sintamos tudo isso talvez na nossa alma, no nosso psicológico, mas aí está o bonito, porque o Espírito Santo está em nós, ele põe uma outra força contrária em nós, que faz com que suba de lá de dentro um outro sentimento. Apesar de tudo isso, vejam, apesar do peso que nós sentimos do problema, apesar de nos sentirmos pisoteados pela vida e deprimidos pelos acontecimentos, lá de dentro brota um outro sentimento, brota uma outra confiança. Nós nos sentimos filhos. Nós sentimos Deus, nosso Pai. E é importante nós termos a sensibilidade para isso, porque muitas vezes isso é uma coisa muito tênue, porque é algo que vem do Espírito, não vem da carne, não vem das emoções. Talvez o problema seja tão envolvente que a nossa parte emocional está toda envolvida no restante, e é muito mais forte, eu diria, a parte emocional é como uma febre alta que a gente sente. Eu faço que aquilo que o Pai põe é uma coisa muito tênue, mas é verdadeiro, é real. Eu digo, é mais real e mais forte do que aquelas sensações fortes e até grosseiras e ruins de nos sentirmos deprimidos, nos sentirmos acachapados, nos sentirmos mal, rejeitados, e por causa disso até relegados, deixados de lado, mil coisas. Ou então, se nos sentimos muito doloridos, muito feridos pelos acontecimentos, muito feridos pelas pessoas, decepcionados pelas pessoas, decepcionados por pessoas de igreja, decepcionados por situação de igreja, tudo isso nós sentimos. E podemos sentir, e muitas vezes acontece de sentirmos. Mas o lindo é isto, que apesar de todo esse sentimento ruim, doloroso, brota algo diferente, muito tênue, é como um olhinho d'água, em que o próprio Espírito põe em nós essa sensação de confiança, essa sensação gostosa. Eu sou filho, Deus é meu Pai, Deus está comigo, eu estou no coração do Pai. E aí está o bonito. Nós temos que aprender a fazer com que isso vença a outra parte. Nós somos tão tolos e vivemos tanto em segunda e em terceira classe, que na nossa tolice nós nos deixamos tomar pelas outras sensações fortes, ruins, grosseiras, carnais, mundanas, às vezes até mesmo diabólicas, que querem nos colocar lá no chão. Nos deixamos vencer por essas e não deixamos cultivar a outra, só porque é pequenininha. Nós somos tão ignorantes, gente, somos. Claro, o Pai tem dó da nossa ignorância, que nós nos deixamos então tomar dessas outras sensações ruins, né? E desprezamos essa pequenininha, e até achamos, não, eu não sou nada de filho, até bobagem isso que eu estou sentindo.
né, me sentindo filho, dizendo filho, até pelo contrário, que vá para outro lugar, esse negócio de filho, não quero saber nada. Às vezes até nós nos revoltamos contra Deus, também nós na renovação. E não fique querendo tapar o sol com a peneira, não, de maneira nenhuma. Eu que sou de Deus, eu que sou da renovação, eu que recebi a graça do batismo no Espírito, eu que sou o coordenador, eu não sinto isso. Não sente o quê? Sente por causa da nossa carne que muitas vezes se revolta. Sente muitas vezes por causa da tentação que está aí e tenta os filhos de Deus. Nós temos sido tolos, temos nos deixado vencer por esses outros sentimentos. E temos que aprender a fazer com que brote em nós, com que cresça em nós. E nós nos apoiarmos e nós assumirmos essa outra sensação que o próprio Espírito coloca em nós. Eu sou filho, eu sou filha, Deus é meu Pai, eu confio, eu posso confiar, eu tenho por que confiar. Eu não estou perdido nessa situação, eu não estou largado nessa situação, eu não estou rejeitado nessa situação. Deus não está longe de mim, Deus está comigo, Deus está perto de mim. Embora eu sinta todo esse redemoinho me levando, essa tempestade ao meu redor, tempestade na minha cabeça, tempestade nos meus sentimentos, tempestade em toda a minha sensibilidade, tempestade no meu físico, tempestade ao meu redor, em casa, as pessoas que falam e isso e aquilo. Apesar de tudo isso, há algo tênue, pequenininho dentro de mim, e é nisso que eu me apoio. Perceberam? Porque senão também na renovação a gente só vai sentir-se filho, sentir-se de Deus e caminhar nas coisas de Deus quando a gente tem coisas grandiosas. Então, quando existe um encontro, um grande encontro, existe um cenáculo, né? Existe uma concentração muito grande de pessoas da renovação, um encontro como esse e tal, né? Ou uma oração assim muito fervorosa, efervescente, daí nós nos sentimos. E o resto da nossa vida? E o resto da nossa vida se passa em segunda e terceira, em quarta classe, nos arrastando. E não é assim. O Pai quer que nós sejamos sempre de primeira classe, isso é, no sentido filhos. Eu não acabei de ler, mas de propósito. O versículo 17. A gente pode ler também o 16. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eu não li o restante, né? Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Deixa eu falar um segredo. O pessoal da renovação pensa que não vai sofrer, que nunca vai sofrer, que Deus não pode mandar doenças para nós, que nós não podemos ter problemas. Mas o pessoal da renovação é iludido, viu? Os dirigentes da renovação são iludidos e gostam de viver na ilusão, porque os filhos de Deus, a partir do Filho por natureza, que é Jesus, fizeram a sua caminhada no sofrimento. Não quer dizer que nós gostemos do sofrimento ou devamos gostar, mas é que nós temos que saber que a vida de qualquer pessoa, a vida de qualquer cristão, a vida de qualquer filho de Deus é cheia de muitos problemas, de muitos sofrimentos, de muitas dores. E quando a dor bate, ela bate mesmo. Gente, não há dor sem dor, não há sofrimento sem sofrimento. Outro segredo: o pessoal da renovação pensa que o sofrimento deles é sem sofrimento, que a dor deles é sem dor. Não tem isso. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. Entende? Problema é problema, não tem problema sem problema. Outro segredo: o pessoal da renovação fica tapando o sol com a peneira, achando que não e dizendo que não, até se iludindo, dizendo: não, mas eu estou com Deus, eu acredito, então eu não estou sentindo nada, pelo contrário, eu estou firme, mais firme do que nunca. Mas é ilusão, é ilusão. O pessoal da renovação tem que cair da ilusão e entrar na real, entrar na verdadeira, e saber que sofrimento é sofrimento, que dor é dor.
mas saber que nessas circunstâncias Deus está conosco, o Pai está conosco, e mais do que isso, o Espírito coloca lá no fundo do nosso espírito aquela certeza, aquela confiança que eu sou filho, aquela sensação forte de confiança de que eu sou filho e que Deus é meu Pai. Estão percebendo? Estão percebendo por que a gente anda em segunda e em terceira classe? E Deus agora está nos ensinando a verdadeira doutrina, a verdadeira religião, como nos foi mostrado no final da outra palestra, na hora da oração. E essa religião original, como Jesus a trouxe, como o Pai a trouxe. Nós passamos por problemas, e como passamos por problemas? Talvez até passemos mais do que os outros, porque a tentação nos cerca muito mais. E é claro, como eu disse, não há sofrimento sem sofrimento, não há dor sem dor. Quando a dor, quando o sofrimento, quando o problema bate na nossa casa, ele nos envolve e a nossa cabeça, gente, fica quente. Não adianta querer falsificar e dizer que não fica, fica quente. As nossas emoções ficam todas elas revolvidas, claro que ficam. A nossa sensibilidade fica toda ela revolvida, efervescente. Nós somos como que chacoalhados por dentro. Quando você pega uma garrafa de líquido, não é? E chacoalha assim, nós ficamos chacoalhados por dentro. Tudo isso acontece conosco. Mas o bonito é que no meio disto tudo existe uma coisa tênue. Eu estou repetindo isso, é tênue. É como um brotinho. A gente precisa confiar nisso. Fé é isto. É confiar nessa coisinha pequenininha que o próprio Espírito Santo colocou em nós. Não é verdade que muitas vezes você sentiu grandes sofrimentos, grandes dores, e sentiu também essa outra sensação pequenininha? E não é verdade também que você não deu confiança para ela? Você achava que aquela sensação forte, né, de dor, ou de dúvida, ou de revolta, ou de sofrimento e tal, aquela que era verdadeira e a única, e que a outra não, a outra incluiu bobagem na sua cabeça. E é justamente ao contrário. Aqui vem do Espírito esta pequenininha, e é nela que nós nos apoiamos. É interessante. Quando a gente se apoia nela, quando a gente se firma nela, ela começa a crescer, ela se avoluma, ela toma corpo dentro de nós. O sofrimento continua sofrimento, o problema continua problema, a situação difícil continua a situação difícil, mas aquela sensação boa, gostosa de filiação, de que Deus é nosso Pai, aquela sensação de confiança se avoluma, cria corpo dentro de nós e vai vencendo aquelas sensações ruins, aquela cabeça quente, aquela sensibilidade toda revolvida e efervescente, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, e a paz vem. E a paz de Jesus vem. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Sim, a minha paz eu vos dou. Eu vou lá dou não como o mundo, mas eu vos dou a minha paz. No mundo tereis aflições, porém em confiança eu venci o mundo. Sabe, nós conhecíamos isso, mas não sabíamos usar. No mundo tereis aflições, mas eu vos dou a minha paz. Nós pensamos que era a paz do mundo, porque a paz do mundo é aquela paz assim, gostosa lá em cima e tal. Desculpa, mas eu estou em paz. Até as pessoas procuram ter assim relaxamentos e tal, e vão para certas terapias, yogas, para ter paz. Ai, Senhor, agora eu tenho paz. É a paz do mundo. Não é dessa paz que ele fala. Eu diria, é uma paz guerreira, pequenininha, dentro de nós, no meio da guerra que está dentro de nós. No meio da guerra, daquela terrível guerra que está dentro de nós, mas que ela surge como um brotinho, surge como uma luzinha muito tênue, e que se nós deixamos, ela toma volume. Vai depender de nós deixar ela tomar volume.
Gente, as coisas do mundo, as coisas da carne são grosseiras, fortes. É que nem esses temperos fortes que a gente põe às vezes. As coisas de Deus não, as coisas de Deus são muito simples e por isso muito ternas, muito delicadas. E porque nós esperamos então que a paz seja aquela sensação de paz e tal, nós não tomamos conta dela. Mas temos que aprender agora. O Senhor coloca nas horas mais difíceis, nas horas de guerra no nosso interior, Ele coloca aquela paz guerreira, pequenininha em nós, muito tênue em nós. Mas se nós pegamos, se nós assumimos, se nós nos firmamos nela, se nós nos baseamos nela, eu repito tudo, ela cria corpo, ela toma volume em nós, ela se apodera de nós e ela então vai espancando, vai pondo para fora. É como quando você coloca uma coisa dentro da água, está a tina cheia d'água, né? Você entra na água, então você enche lá a tina de água e você entra dentro também. Na hora que você entra, cai água para fora, né? E quanto mais você se mexe dentro da banheira, né, mais água vai caindo para fora. É assim, desse jeito, quando essa paz que vem de Deus, quando essa sensação de filiação vem de dentro, e você deixa que ela tome volume, ela vai pondo para fora aquelas sensações ruins, aquelas emoções ruins em nós, aquele sofrimento, aquela dor. Nós estamos ainda no problema. Nós vivemos como quem é de primeira classe dentro do problema. Também a nossa cabeça quente é posta para lá. Os pensamentos, já viram quando nós estamos em sofrimento, em dor, como os pensamentos cruzam na nossa cabeça? Que guerra na nossa cabeça! Quanto pensamento louco passa pela nossa... O pessoal da renovação nega isso. Eles dizem que não tem pensamentos atravessados. Eles dizem que não tem uns pensamentos assim, ruins, maus, na cabeça, até de revolta e tal. Dizem que não tem. Está com o pau só com a peneira. Mas nós estamos querendo ser realistas, dizemos, tenho muitos. Tem gente até se escandalizando, mas não se escandaliza não, meu irmão, porque é assim mesmo. Acho que você tapou o sol com a peneira há muito tempo, que nem mais fez isso. Na hora da dor, na hora do sofrimento, ele não é coisa grande não. Você brigou com a mulher em casa, você perdeu a paciência com o filho, ou levou uma bronca do patrão, do chefe, no serviço, e não é verdade que atravessa os nossos pensamentos e mil coisas? E nós não temos força contra isso. Não temos. Não dá para dominar esses pensamentos. A única coisa capaz de dominar esses pensamentos é a outra sensação que vem de dentro, o Espírito que coloca em nós não um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, que nos faz clamar, que nos faz sentir, Abá, Papai. Eu repito, que não tem nada de sensibilidade só, que não tem nada só de emoção, é diferente de emoção. É muito concreto, é muito real. Então, quando você assume, então os seus pensamentos ruins vão sendo lavados, vai caindo tudo para fora, e a sua mente volta a ser a mente de Cristo, a mente de um Filho de Deus, uma mente limpa, uma mente pura, com pensamentos gostosos, pensamentos bons, agradáveis, de paz, de serenidade, de tranquilidade. O seu coração, que antes estava todo, ele volta a paz, volta a serenidade, volta a harmonia, e o mais bonito, o seu físico também. Muitas das nossas doenças e problemas que a gente tem é por causa dessa revolução dentro de nós, para baixo, para cima. E essa doençarada que nos acompanha, por quê? Recebemos a voz do Espírito, a sensação do Espírito, e não tomamos conta dela. Mas quando a sensação do Espírito toma conta de nós, e nós nos sentimos filhos, e sentimos Deus Pai, mesmo que não seja esse pensamento, mas sentimos confiança, sentimos-nos firmes no meio da batalha. Eu repito, no meio da batalha. Ele pensa que Deus vai tirar a batalha, vai tirar o problema. Não, no meio do problema, no meio da batalha, nós nos sentimos ancorados, firmes, interiormente firmes. Isso dá um tal equilíbrio
no nosso físico, que essas benditas doenças começam a ir embora. Entende? Porque o meu físico está equilibrado. Os médicos falam muito em descompensação. Está descompensado. O que é isso? Está descompensado mesmo, está descompensado. Rapaz, que o Filho de Deus tem toda a possibilidade de viver compensado, de viver harmonizado, de viver sereno. Daí se cumpre aquela palavra de São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu repito, alegrai-vos. Que a vossa modéstia, que esse modéstia quer dizer a vossa moderação, a vossa paz, a vossa serenidade seja notória de todos os homens. Até uma palavra forte, notória, é aquele termo jurídico que é uma coisa notória, que todos os homens percebam, mas como ele é uma pessoa harmônica, como é uma pessoa assim segura, tranquila. De onde lhe vem essa tranquilidade? Será que ele não tem problemas? Será que ele não tem problemas? Claro que tem, os tem muitos, os tem terríveis, os tem grandes, até maiores do que dos outros, mas isso que vem de dentro, essa filiação que vem de dentro, os torna assim. Essa pessoa alegre, com esse sorriso, com esses olhos brilhantes, com essa pele brilhando, não tem problemas? Me perguntam o senhor. Não tem problema, não tem problema nenhum. Essa alegria, essa paz que o senhor transmite, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus e não posso negar. E não posso me negar de transmitir paz. Mas isso não é ausência de problemas, se eu os tenho. E quantos eu os tenho. Mas graças a Deus, nesses anos a fio, o Senhor foi trabalhando em mim. Inclusive eu era e sou muito duro. Sou. Muitas vezes eu me deixo levar pelas minhas emoções. Muitas vezes a minha cabeça fica bombardeada por todos os lados. Mas eu estou aprendendo. Tanto assim que aqueles que moram junto comigo sabem muito bem dos 2 registros que eu vivo. E o pessoal sabe quando eu estou numa boa, no sentido, a minha secretária, mas é a boa mesmo, entende? Não é a boa do mundo. Quando a gente está numa, quando eu estou numa boa, e portanto, graças a Deus, eu transmito paz. E não posso deixar de transmitir. Eu sei que, como que o meu semblante brilha. Eu sei que como os meus olhos brilham e transmitem uma luz diferente. Eu sei que eu sou alegre e transmito alegria. E eu sei também, e os outros sabem, os que vivem comigo, quando estou numa pior. E quando é que eu estou numa pior? Quando infelizmente eu me deixo levar pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Gente, a nossa cabeça é louca e as nossas emoções 10 vezes mais loucas ainda. Só que nós, filhos de Deus, para vivermos em primeira classe, temos que aprender a não nos levarmos pelas emoções e pela cabeça. A cabeça vai funcionar, as emoções vão funcionar como a minha cabeça funciona, as minhas emoções funcionam. E muitas vezes me pegam pela perna e me derrubam. Mas isso eu já aprendi, a não me deixar levar. Graças a Deus já acontece comigo aquela musiquinha que a gente cantou. Musiquinha não, aquela música bonita. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria logo vem no amanhecer. Se você não conhece, um dos nossos discos, né? Quero acordar cantando e louvando o meu Senhor. Quero acordar cantando e louvando o meu Senhor e ver. Quero acordar cantando e louvando o meu Senhor e ver. Mas pode a tristeza, que é isso? Pode a tristeza durar até o anoitecer. Pode. E muitas vezes acontece. Comigo acontece muitas vezes. Muitas vezes, infelizmente, eu vou dormir chateado. Eu vou dormir com um filho de 2ª classe, de 3ª classe, que comi pão com queijo do português. E às vezes nem foi pão com queijo, foi somente pão com língua, a minha própria língua. E o refrigerante foi a própria saliva, né? E vou dormir assim nessa aridez de 2ª e de 3ª classe. Mas o bonito é isso, é que quando eu durmo, quando eu solto tudo,
quando a cabeça não fica mais funcionando, quando as emoções não ficam mais funcionando, graças a Deus, o Espírito que já tomou bastante volume em mim, o Espírito Santo que já se misturou muito, graças a Deus, com o meu espírito. Daí ele toma corpo, ele toma vez, ele toma comando e começa a comandar. Na manhã seguinte eu até esqueci. Puxa, eu estava com um problema, eu fui dormir ontem com um problema. Não vai muito longe não. Da segunda para terça-feira dessa semana que estamos terminando agora, aconteceu isso direitinho. Fiquei conversando com a Belinha até uma da madrugada. Foi? Abriu o coração. Não tinha ninguém, falei, vem cá que eu não vou conseguir dormir desse jeito. Está aqui, senão com a cabeça assim, para dizer que é verdade. Né? Daí abri o coração, falei tudo que tinha. Né? Na manhã seguinte, gente, parece mentira, mas é verdade. Eu até esqueci que tinha tido problema. Depois eu fui tomar pé do problema também. Né? Mas o meu interior estava mudado. E é assim que Deus quer que nós vivamos. E você pode viver assim. E você tem tudo para viver nessa primeira classe. Você não precisa viver em segunda classe. Então eu retomo. Infelizmente a nossa cabeça é louca. É louca. E diante dos problemas ela se apavora. Situação econômica, por exemplo. Diante dessa situação econômica, a nossa cabeça se apavora e fica doidinho. É verdade ou não é? Será que de vocês não é só a minha que é assim? Eu acho que não. E faz doidices quando nós estamos em problemas econômicos. Eu sei, porque a gente é responsável. E tem filho, eu também tenho, né? Tenho uma filharada que vou te contar. Se Deus não cuidasse dos meus filhos, eu não tinha o que dar para eles, para comer e beber, porque também eles comem, bebem, e o Betão desse filho come muito bem. Mas ele voltando, é que a gente é muito responsável, vocês são muito responsáveis, e quando estão com problemas econômicos, a coisa não é somente a gente, é a casa, é a família, são os filhos, é o que vem pela frente. E nessa hora, infelizmente, por causa da bendita responsabilidade que é real, a nossa cabeça fica doidinha, né? Mas os filhos de Deus podem aprender que também nessas horas que a cabeça fica doidinha, veio uma outra sensação lá de baixo. E onde aquelas palavras que estão no Sermão da Montanha falam forte dentro de nós. Só que a gente não dá confiança para a cabeça doida. O Espírito põe aquela sensação que é sempre tênue, que eu posso confiar, que se o Pai cuida dos passarinhos, que se o Pai dá uma roupagem para os lírios do campo, Ele vai cuidar de mim também. Ele quer que eu trabalhe, Ele quer que eu busque, Ele quer que eu reze, Ele quer que eu me empenhe. Ele me deixa às vezes até sofrer, Ele me deixa sofrer muitas vezes, porque toda pessoa sofre nas situações que passa, mas o Pai está comigo e eu sinto aquela confiança. Só que nós não pomos confiança no interior, nós pomos confiança na cabeça louca. Nós estamos mal acostumados em acreditar numa louca que se chama cabeça. A nossa cabeça, a sua cabeça, nem é uma louca. Para dizer a verdade, a cabeça de cada um de nós poderia estar num hospício. Poderia, num sanatório. E tomar, e Deus quisesse que as nossas cabeças passassem por um sanatório. Porque sanatório é lugar onde elas se tornam sãs, sadias, onde são curadas. As nossas cabeças, coitadas, têm sido muito vítimas e têm atrapalhado muito a minha vida e a sua vida. É verdade ou não é? As nossas cabeças de filho de Deus precisam passar por um sanatório para mudar e termos a mente de Cristo e não a mente do mundo. E é possível? Claro que é possível. E o sanatório não se faz fora, se faz dentro. Ela vai ficar aqui mesmo, nesse lugarzinho. Só que a cabeça foi feita não para mandar, para comandar, para imperar, para ter voz de comando. Não, a cabeça foi feita para ser dócil ao nosso espírito. Quem manda em nós é o nosso espírito, que está aqui dentro de nós.
É o lugar onde Deus habita e onde se encontra o nosso espírito com o Espírito de Deus. E a nossa cabeça foi feita para ser dócil ao nosso espírito e, portanto, dócil ao Espírito de Deus. Ela foi feita para se dobrar desse jeitinho, se dobrar e se colocar lá embaixo. E olhar e ver o que acontece lá dentro, e escutar o que acontece lá dentro, e contemplar o que acontece lá dentro, e ser dócil, ser obediente ao que acontece lá dentro, e se guiar por aquilo que está aqui, e não pelos pensamentos loucos que atravessam a nossa cabeça. Entenderam? O sanatório está mais perto do que você pensa. Vamos entrar no sanatório hoje mesmo. Entrar no sanatório agora mesmo. Porque eu tenho a certeza que eu não falei nada de novo para você. Você já sentiu tudo isso. Só que não usava do jeito que nós vamos falar agora. Não há nada de novo. Você já sentiu todas essas coisas. Só que nós não sabíamos que era assim. A gente achava que tinha que ser levado pela cabeça. Que a cabeça é que mandava. E estragava tudo. Hoje nós sabemos que a cabeça tem a sua função. E é linda a função da nossa cabeça. A função dela é realmente de piloto. Mas ela não é o comandante. Aham. Ela é o capitão, mas não é o general. Aham. Ela transmite as ordens. Ela muitas vezes tem que dar a voz de comando, mas ela recebeu o comando não de cima, mas de baixo. O comando está aqui. E assim como todo bom capitão vai lá saber quais são as ordens do general, daí ele age com resolução, com determinação, porque ele sabe quais são as ordens de cima. Nossa cabeça tem que aprender hierarquia. E ela então ser submissa ao nosso espírito. E de um modo especial, porque o nosso espírito está unido ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala no nosso espírito, como São Paulo explica. E é daqui que vem os comandos do general. Nós muitas vezes queremos ficar escutando a voz de Deus. Ah, Senhor, fala-me, fala-me. Mas Ele fala. Fala aqui dentro e fala o tempo todo. Fala também dentro dos problemas. Então a nossa cabeça tem que aprender a hierarquia. Ela tem que aprender a ser obediente, a ser dócil. E quando a nossa cabeça começar a aprender, vai mudar as coisas. Os nossos pensamentos ruins e atrapalhados vão atravessar a nossa cabeça, vão. Mas ela não vai segui-los. Ela vai seguir as emoções do Espírito que estão em mim. Parecem coisas simples demais. Até coisas tolas que eu estou lhes falando. Mas eu tenho a certeza, eu estou lhes transmitindo os segredos da verdadeira religião. Da original. Inclusive de como é que Deus comanda as nossas vidas. Eu sei que vocês ensinam para todo mundo, nas experiências de oração, nos seminários de vida do Espírito, né, sermos conduzidos pelo Espírito. Não é verdade que vocês ensinam? Talvez existe uma palestra que se chama Conduzidos pelo Espírito, uma coisa assim. O viver no Espírito. Só que nós não sabíamos muito bem o pulo do gato, como é que se vive no Espírito, conduzido pelo Espírito. É isso que eu lhes estou ensinando. É extremamente simples, mas vocês vão ver os frutos. E assim eu não quero culpar só a cabeça. Também as nossas emoções são 10 vezes mais loucas do que a nossa cabeça. Imagina que loucura. Que sanatório. As nossas emoções, quando nós estamos num problema, vou te contar, né? Ou então você vai me contar, porque você tem muita experiência nisso. Como as nossas emoções ficam efervescentes, nos levam para cá e nos levam para lá. Parece realmente uma tempestade no mar revolto. E o que acontece? As nossas emoções, os nossos sentimentos, têm que aprender a serem comando, a não serem os comandantes. Até que a nossa cabeça tenha o direito de ser capitão, não ser general. Mas as nossas emoções, não. As nossas emoções são subalternas, bem subalternas. Elas apenas estão ali para dar aquele brilho, aquele gosto, aquela satisfação nas coisas e também dar a sensação de dor, de sofrimento quando as coisas são dolorosas. Elas são apenas subalternas, são apenas meios. Abaixa as nossas emoções, abaixa as nossas emoções.
Infelizmente, nós cristãos de terceira e quarta categoria vivemos das emoções. Que digam nós brasileirinhos todos aqui. Que digam as mulheres. Não estou culpando vocês, mas vocês vivem muito pelas emoções. Às vezes faz aquele rodeio em casa, aquele carnaval dentro de casa, parece casa de bamba, onde todo mundo bebe, todo mundo fala, todo mundo xinga, todo mundo bebe. E os homens também. Às vezes os homens se contêm, se guardam, respira fundo, puxa a barriga para dentro. Tá. Mas que a coisa está fervendo lá por dentro, tá. É uma guerra. Nós temos que aprender que as nossas emoções, elas são subalternas. Quem manda é o nosso Espírito. Onde está o Espírito de Deus e onde Ele tem o direito de comandar. Depois, a nossa cabeça foi feita para dar voz de comando. Ela foi feita para isso. Foi sim. Nós temos vontade, nós temos decisão, nós temos liberdade. Né? As nossas emoções vêm depois. Então, se nós não conseguimos vencer as nossas emoções, pelo menos não podemos segui-las. Você tem que seguir o seu general e o seu capitão, e não esses revolucionários que estão ao nosso redor e dentro da gente. Abaixo todas as revoluções. Não queremos saber de guerrilha. Se temos que enfrentar uma batalha, a batalha vai ser travada com o general, que é o espírito, no meu espírito, e depois recebendo as ordens do comandante, do capitão, que vai ter a voz de comando, que é a minha cabeça, mas tudo numa hierarquia, e as emoções lá embaixo. Elas vão ajudar na hora que eles tiverem que ajudar, elas vão entrar. Deus também criou as emoções, mas elas não podem mandar em nós. Elas não podem mandar em nós. Quem manda em nós é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estabeleceu esta hierarquia. E é por isso que nós vivíamos como filhos de terceira e de quarta classe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.